Bom dia, meus queridos irmãos. Meu nome é Ken Levis. Tivemos o privilégio de morar e trabalhar aqui no Brasil em serviço do nosso rei durante 16 anos, entre os anos de 1971 e 1991. A maioria dos irmãos aqui no Nordeste, pelo menos, me chamam simplesmente de Luiz. Moramos na cidade de São Paulo e Fortaleza. Tivemos o privilégio de começar várias congregações lá e também a Igreja Central lá na cidade de Fortaleza. Fui casado com minha esposa Elizabeth por mais de 53 anos. O Senhor a levou uns 3 anos atrás. Mas o que nós queremos, realmente ela também sabia e queria, a gente queria compartilhar com vocês algumas das lições que aprendemos ao longo dos anos, mais de 5 décadas de vida conjugal, lições que aprendemos das Escrituras, lições que aprendemos da nossa experiência pessoal, lições que aprendemos observando outros casais, exemplos positivos e às vezes não tão positivos, mas o que queremos é compartilhar com vocês algumas dessas lições com a esperança de que serão úteis, que vocês vão poder facilitar, vão enriquecer o seu relacionamento como casal. Então, vamos começar o nosso estudo. Quero começar falando um pouco sobre verdades básicas do plano de casamento do nosso Criador. São coisas que todos conhecemos, mas que infelizmente hoje em dia muitas pessoas estão questionando. Algumas pessoas estão até rejeitando o plano do Criador para o casamento, a vida conjugal, e estão sendo roubados das bênçãos que o Senhor quer que tenhamos como casados e seguindo a sua vontade para o casamento. O casamento foi o plano do Criador desde o princípio. Vamos ler Mateus capítulo 19, de versículos 4 a 6, rapidamente, e relembrar algumas dessas coisas que o Senhor Jesus nos fala nesta passagem. Mateus 19, de 4 a 6. Jesus respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Agora vamos pensar, há muita coisa aqui nesta passagem, mas vamos apenas relembrar alguns pontos básicos. O casamento, conforme o plano de Deus, é para toda a vida. Jesus diz só a morte deve separar as duas pessoas. Estamos falando em termos ideais. Sabemos que o homem muitas vezes falha, não é? E acabamos não cumprindo o plano do nosso Criador. Mas o seu plano, desde o início, era o plano de um relacionamento permanente para toda a vida. Também a felicidade, aliás, a fidelidade sexual fazia parte, ou faz parte, do plano de Deus. Devemos ser fiéis um ao outro. Também o casamento, conforme o plano de Deus, no princípio, é a união entre um homem e uma mulher. Foi assim que Deus planejou. Hoje em dia, muitas pessoas estão falando de outros tipos de casamento ou relacionamento,
Mas conforme a Bíblia nos ensina, Deus preparou o casamento para um homem e uma mulher para toda a vida, para ser fiéis um ao outro. Este é o plano que devemos buscar e entender. Agora, outra coisa relacionada com o casamento e com as nossas vidas em todas as áreas. O amor de Deus deve estar no centro do relacionamento do casal. O primeiro mandamento de Deus, Jesus diz sobre todos os demais mandamentos, é que devemos amar a Deus com toda a nossa alma, mente, coração e com todas as nossas forças. Não há outro mandamento maior que este. Este é o mandamento que é a base, o fundamento das nossas vidas, incluindo os nossos casamentos. Para alguns casais, é difícil aceitar que Deus deve estar no centro de seu relacionamento, mesmo acima do relacionamento com nossos cônjuges. É como se Deus tivesse que competir para ter prioridade na vida destes casais. Mas é uma grande bênção quando entendemos que nosso Criador deve estar no centro das nossas vidas em tudo, e em especial em nossos casamentos. O nosso relacionamento como casal fica mais feliz, fica mais sólido quando honramos o nosso Criador, que criou este plano de casamento. Então, o amor de Deus deve estar no centro do relacionamento do casal. Quando nós construímos uma casa, buscamos um construtor que sabe a diferença entre o alicerce e o teto, não é? Jamais construiríamos uma casa com alguém que não podia nem distinguir entre essas coisas. O alicerce, usando essa ilustração, analogia, o alicerce das nossas vidas deve ser Deus. O alicerce dos nossos casamentos deve ser Deus. Quando construímos sobre este alicerce, todos os demais aspectos de nossas vidas se encaixam perfeitamente. Quer ser feliz em seu casamento? Assegure-se que seu Criador esteja em primeiro lugar. Também outra coisa que devemos lembrar, é que o amor, usando a forma de verbo amar, é um verbo e indica ação, indica a ideia de esforço. Agora, nossa cultura nos ensina que o amor é um sentimento, nada mais. Algo que não podemos explicar, mas que faz o nosso coração palpitar mais forte, não é? Quando amamos uma pessoa. Eu sei que eu a amo, dizem os rapazes às vezes, porque meu coração bate mais forte quando estamos juntos. Ou outras pessoas dizem, o amor é coisa do coração, não da razão. Mas, biblicamente, de acordo com a palavra de Deus, e também a nossa experiência pessoal, o amor verdadeiro é, sobretudo, uma decisão. Não exclui as emoções, mas, sobretudo, é uma decisão. É uma decisão de servir um ao outro. O amor é muito menos o que é que eu sinto e mais o que é que eu faço para uma outra pessoa. O casal feliz vive cada dia com o objetivo de servir um ao outro. Leiam comigo em Filipenses capítulo 2, e versículos 3 a 5. Vamos ver uma passagem que se aplica perfeitamente àquilo que estamos falando e perfeitamente ao casamento. Começando no capítulo 2, versículos 3, Paulo, escrevendo à igreja em Filipenses, diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma
de Cristo Jesus. Aplicam essas palavras ao seu casamento. Já pensou? É um casamento em que cada um está pensando no outro. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso edificar? Eu não vou pensar só nos meus interesses, como ele diz aqui, mas sim nos interesses do outro, neste caso, do nosso cônjuge. E esta atitude é uma atitude que glorifica a Deus, porque é a mesma atitude do nosso Senhor Cristo Jesus. Agora, como casal, eu e Elizabeth chegamos à conclusão bem no começo, praticamente, do nosso casamento, que queríamos ter e ser tudo que tínhamos direito a ter e ser em nosso casamento. Quer dizer que a mediocridade não seria uma opção para o nosso casamento. Queríamos sentir, ter, possuir, experimentar 100% de tudo que nosso Criador oferece para nós no casamento. Por que estar satisfeito com 50% do potencial que seu casamento tem, se o Senhor quer que você tenha mais, muito mais? Não é verdade? Por que permitir que sejamos roubados de algo que nosso Deus quer que tenhamos? O desafio para cada casal, então, é decidir que não se satisfará com menos que 100% tudo do seu potencial como um casal, neste relacionamento de casal. Uma coisa interessante sobre o casamento: sempre há mais. Sempre há mais. É como o nosso relacionamento com Cristo. Você nunca vai esgotar tudo que existe, as possibilidades em termos de seu relacionamento com Cristo. Não é verdade? A mesma coisa no casamento. Eu creio que não é um abuso aplicar as palavras de Paulo em Efésios 3:20 ao casamento, porque se aplica a todas as áreas da vida. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Deus, o nosso Deus, pode fazer mais em termos do seu casamento. Muito mais, infinitamente mais. Mais do que você pode pensar ou até imaginar. Já pensou? Como seriam os nossos casamentos se a gente realmente entendesse, acreditasse essa verdade tão importante que Paulo nos fala em Efésios 3, versículos 20 e 21. Queremos ser tudo que o Senhor quer que tenhamos e que sejamos. Também, como nosso relacionamento com o Criador nunca de crescer e desenvolver-se, da mesma maneira, os nossos casamentos não devem estagnar-se, não devem deixar de crescer ou desenvolver-se com o tempo. A verdade é que o meu relacionamento com a minha esposa Elizabeth, depois de 53 anos, estava muito mais profundo, muito mais forte do que quando começamos, 50 anos atrás. Sim, a gente já se amava, sem dúvida. Havia um compromisso, sem dúvida. Mas é com a convivência que realmente aprendemos o que é o amor, o que é amar e ser amado. Outro ponto que é super importante para edificar, fortalecer os nossos casamentos é justamente compromisso. Compromisso. O casamento, como Deus quer, deve ter como fundamento um profundo compromisso um ao outro e, primeiramente, ao próprio Criador. As palavras de Jesus se aplicam muito bem ao casamento.
Ele diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Aplique essas palavras ao seu casamento. Quando estamos aplicando as palavras do nosso Senhor Jesus aos nossos casamentos, estamos simplesmente sendo sensatos, prudentes, sábios. E quando ignoramos os princípios que o nosso Senhor que criou, o plano de casamento, quando ignoramos os seus conselhos, então estamos atuando como uma pessoa insensata. Virão as tempestades da vida. Virão os momentos quando vocês não estarão de acordo com alguma coisa, até importante, não é? Chegará um momento, talvez, quando você terá que decidir, vale a pena seguir adiante no meu casamento? Muitas pessoas hoje em dia, quando chega aquele momento, estão optando para sair, não é? Optando para fugir, optando para deixar. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Quando o seu casamento é construído sobre o fundamento de um forte compromisso com a palavra de Deus, sempre haverá uma solução. Escuta bem o que estou dizendo. Sempre haverá uma solução. Sempre acharão um caminho para seguir adiante quando existe este compromisso com Deus e compromisso com seu relacionamento. E por quê? Mais uma vez, porque seu casamento está sendo construído sobre a rocha da palavra de Deus, da vontade de Deus, e não sobre a areia. Também uma outra coisa muito importante. Crescimento em qualquer área da vida, inclusive nesta área dos nossos casamentos, não vem sem esforço. De novo, amar é verbo. Implica em esforço. Temos que fazer alguma coisa. E como eu acabo de dizer, não importa a área da vida que você está falando. Se você está falando de esportes, educação, trabalho, o que seja, sem esforço, nada feito. A pessoa que quer ser ou fazer alguma coisa, só que simplesmente não faz, parece que não vai, eu acho que não vai conseguir muita coisa, não é? O relacionamento entre um casal também requer esforço, dedicação, perseverança. Em nosso trabalho diário, é muito importante trabalhar duro, prestar atenção a detalhes, ser muito confiáveis e responsáveis, pronto para ir à milha extra, trabalhar horas extras quando necessário, etc. É a mesma coisa em nossos casamentos. A mesma coisa. Você deve se esforçar para fortalecer e melhorar seu casamento dia a dia. Como Jesus, estamos aqui não para ser servidos, mas para servir. Marcos 10, 44 e 45. Você deve se esforçar para fortalecer e melhorar seu casamento dia a dia. Como Jesus, podemos dizer, nós não estamos aqui para ser servidos, estamos aqui para servir. Esse deve ser a lema de cada casal. Eu estou aqui para servir o meu cônjuge. Eu não estou aqui para tentar ser um príncipe ou uma princesa. Estamos aqui para servir um ao outro. Mas a coisa interessante é que quando servimos o nosso cônjuge, acabamos sendo mais felizes e recebendo também muito mais do que damos.